quero ministrar uma palavra no seu coração nessa noite, que está no livro do Evangelho de São João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. E havia um homem chamado Lázaro. Como é que era o nome dele? Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. E então os irmãos de Lázaro as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, quem ouviu isso? Fala mais forte, quem ouviu isso? Isso, amado, agora é só os vivos. Por favor, quem ouviu isso? Obrigado, amado, vivo. Eu sei que é o restinho do domingo, mas fique vivo comigo aqui. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus amava Marta, Jesus amava a irmã dela e Jesus amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Diga comigo, mais 2 dias onde estava. Isso, agora vivo, mais 2 dias onde ele estava. Amém, vamos parar por aqui. Você vê que o texto fala que Jesus, ele não saiu correndo. Você vê que o texto fala que Jesus, ele não foi de uma maneira desenfreada, ele não saiu de uma maneira amalucada, fazendo todas as coisas, correndo, parece que de uma maneira sem desordeira, para poder fazer algo, parecendo que ele não estava sabendo, ou que ele não tinha controle daquilo que daquilo que estava acontecendo. Meu querido, às vezes a nossa vida, ela é acometida por situações que nós não procuramos. São situações que vêm na nossa vida e na nossa casa, na nossa família principalmente, ou quem está pronto para uma notícia, para alguma coisa, que é uma notícia ruim, que nós não esperamos, que nós não queremos, mas mesmo assim essas coisas chegam até nós. Mesmo sem chegar imediatamente, Jesus já começou a agir a partir do momento que ele ouviu dizer que Lázaro estava doente. Quem crê assim, dê um aplauso a Jesus. A partir do momento que Jesus está vendo que você está passando por uma situação, ele já se compadece de você. Mas pastor, Jesus está demorando a chegar. Amado, não é porque ele está demorando a chegar, é que ele não está sabendo o que está acontecendo. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração. O livro de São João, capítulo 11, versículo 6, diz que ouvindo, pois, que estava enfermo, Jesus ouviu. Jesus sabia. Jesus conhecia a causa. Jesus conhecia o que aconteceu, sabia, tinha ciência. Ele é poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. Esse é o poder do nosso Deus. Eles ficaram atemorizados porque estava acontecendo. Pode até parecer, amado, que está demorando, mas nunca acontece nada que esteja fora do propósito de Deus. Ou você acha que o que está acontecendo está fora do propósito de Deus? Ou você acha que uma folha cai da árvore sem que Deus o autorize? Ou você acha que aquilo que está acontecendo com você pegou Deus de surpresa, que Ele não sabia o que estava acontecendo, que você tinha que ir lá, orar, fazer alguma coisa? Não, Ele está vendo tudo. Meu querido, Ele está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo.
Pode até parecer que está demorando, as pessoas têm o costume de ligar para nós e falar: pastor, mas parece que está demorando tanto. Meu amado, uma outra coisa que eu quero dizer para você: desamarre essa cara de choro, desamarre essa cara de tristeza. Meu Deus amado, parece que nós chegamos na presença daquele que faz todas as coisas, na presença daquele que fez o mundo, na presença daquele que fez as montanhas, os luminares, tudo, e nós chegamos na casa do Senhor assim, ó. Uma vez eu cheguei na sessão do trabalho, pastor Osmar, eu cheguei na sessão do trabalho e fui andando, cabeça baixa, um dia difícil. O meu gerente lá do fundo: Jéssica, levanta essa cabeça. Eu falei: meu Deus, Deus usando um gerente que nem é cristão. Levanta essa cabeça. Você não sabe que quando você passa com a cabeça que as pessoas olham e também ficam tristes? Amado, aonde nós passamos, nós somos exemplos. Quando você chega na igreja assim: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, pastor. Paz. Amado, que paz é essa? Mas pastor, o senhor não sabe que luta que eu estou passando. Meu Deus do céu. Aponte para o alto e fala: o Senhor sabe a luta que eu estou passando, e ainda que não chegou a vitória hoje, Ele é fiel para mandar a vitória na minha direção. A Bíblia fala que operando Ele, ninguém impedirá, meu querido. Operando Ele, ninguém impedirá. Não existe causa, não existe problema, não existe situação, não existe um acometido que Deus não saiba. Gênesis 41, 14. Meu querido, calme. Você acha que está sozinho nesse problema? Você acha que você está sozinho e você acha que o seu sentimento vai mudar o propósito de Deus? Me dê aqui, esposa. Meu Deus, que benção ter uma esposa eficiente, viu, amados? Essa é a Rose, para quem não conhece. As mulheres, os homens podem ficar de olhos fechados, pode ficar em espírito de oração. Foi difícil, viu, amados? Foi difícil conseguir, viu? Meu Deus, outro dia eu conto a história para vocês. Já contei aqui? Pelo menos 10 vezes já contei? Não, vou contar de novo. Brincando, estou brincando. Amado, Gênesis 41, 14. E Faraó mandou chamar José. Mandou chamar quem? Vivo agora quem? Que foi trazido depressa do calabouço. Da onde, amado? Do hotel? Da onde? Da pousada? Ontem meu cunhado falou assim para mim no aniversário: vamos para João Pessoa? Vou alugar um Airbnb. Falei: meu Deus. Primeiro me fala o que é isso, depois me fala onde fica João Pessoa. E se for de avião, é muito difícil eu ir. É muito difícil eu ir. Ele foi trazido depressa do calabouço, amado. Não é de um hotel, não é da sua cama confortável, não é dos seus cobertores importados, não é da sua casa com ar-condicionado. José estava dentro de um calabouço. Depois de se barbear, de trocar a roupa, apresentou-se ao faraó. José não estava ali de uma maneira confortável, em nenhum lugar confortável. José estava num lugar de prova. José estava num lugar totalmente despreparado de qualquer situação boa, mas José esperou ali anos. A Bíblia diz, a história fala que José esperou anos. Não foram dias, não foram meses, foram anos que José espera naquele lugar para ouvir uma resposta. Mas eu não ouvi no texto, eu li em várias versões, e eu não ouvi dizer que José amanheceu triste, que José amanheceu reclamando, que José amanheceu lamentando, que José amanheceu rogando praga. Não, José esperou anos para ouvir um chamado do rei. Nós estamos aqui esperando a conversão da minha mãe, eu estou esperando a conversão do meu irmão, eu estou esperando a conversão da minha irmã, da minha família, e todos os dias eu chego na igreja arrastando o pé, achando que quando eu arrasto o pé eu vou mudar o sentimento de Jesus. Meu Deus, meu querido, mude essa mentalidade hoje. Eu aprendi isso aqui na Pra Sempre. Eu aprendi isso aqui na Pra Sempre. O meu sentimento não muda o propósito de Deus. Diga para alguém isso aí. Diga isso para alguém. O meu sentimento não muda o propósito de Deus. O seu sentimento não vai mudar o propósito de Deus. Eu vou mostrar para Deus que eu estou triste. Eu vou chegar na igreja hoje bravo.
Eu vou para o meu ministério hoje bravo, eu vou tocar bravo, eu vou cantar bravo, eu vou ficar na recepção bravo. Eu preciso mostrar para Jesus que eu estou inconformado com essa situação, porque só se Ele vê que eu estiver inconformado é que Ele vai fazer na minha vida. Você está perdendo tempo. Eu aprendi isso aqui. A minha indignação, os meus sentimentos não mudam o propósito de Deus. José esperou anos na prisão até que o sonho se concretizasse. Lembra dos sonhos? Estrela se dobrando, fecho e vaca, e isso e aquilo, mas não aconteceu, aconteceu anos depois. Mas mesmo assim José ficou fiel a Deus. Ainda que não aconteça hoje, amado, ainda que não aconteça amanhã, o Senhor que lhe deu o propósito, o Senhor que lhe confiou um propósito, Ele é fiel. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Dê um aplauso a Jesus, me ajude a pregar. Aleluia! Aquele que começou a boa obra é fiel. Aleluia! Você não está sozinho. José espera anos. E Abraão, pastor? Abraão, eu encontrei dizendo que Abraão esperou 25 anos para que a promessa de Isaac se cumprisse. Abraão espera 25 anos para que uma promessa que ele ouviu de Deus se cumprir. Quantos anos você está esperando, meu querido? Pastor, faz 3 dias que eu entreguei o currículo, ninguém me ligou até agora. Meu Deus. Meu Deus. Pastor, faz algum tempo. Você sabe que eu sou um desses? Eu não sou esse, porque eu não falei para o Gilson. Mas eu sou um desses, eu quero testemunhar aqui. Pastor, testemunhando vitória. Estou testemunhando vitória sim, amado. Porque antigamente eu me orgulhava de testemunhar derrota, que eu era prego, que Satanás me batia, que eu não tinha tênis, que minha calça estava rasgada. Não, hoje eu testemunho bênção. Eu fui mais um aqui então, que no meio de um monte de demissão, acabou 18 pessoas sendo mandadas embora. Meu gerente vira para mim e fala: Jéssica, vem cá. Falei: meu Deus, Senhor, 15 anos de empresa. Falei: gente, até mais. Todo mundo, e deu ruim pro Jefferson. Nossa, coitado do Jefferson. Tchau, gente, até mais. Gente, até mais. Sentei na salinha do gerente, sozinho. O Alisson conhece. Sentei lá sozinho, ar-condicionado gelado, eu com pressão baixa. Falei: mata logo de uma vez. Mata logo. Jefferson, então, nós estamos observando aqui. A gente vai remanejar o manutentor da área. Você é o mais próximo dele. Então larga a mão do que você está fazendo. Você vai se reposicionar na função. Você agora não vai mais ficar lá. Você vai vir para essa função. O seu cargo vai ser esse. Eu falei: eu? Ele falou: é você. Ele falou assim: olha só o que ele falou para mim. Tinham pessoas mais capacitadas do que você. Não pense que você é a última bolacha do pacote, não. Tinham pessoas mais capacitadas do que você. Amados, vocês me conhecem, eu não tenho uma faculdade. Eu não tenho. E não é porque eu não quis fazer, eu não tive condições de fazer uma faculdade. Eu faço 21 anos de casado. Casei cedo. Graças a Deus por isso, que eu encontrei uma varoa cedo. Aleluia! Meu Deus, como foi difícil. Já contei isso aqui? Pelo menos 10 vezes? Vou contar de novo, estou brincando. Meu Deus, amados. Ele falou assim: então, tinha gente mais capacitada que você, mas eu escolhi você pela sua seriedade. Eu escolhi você porque você é sério. Eu preciso de pessoas sérias aqui dentro. A partir de hoje, lava a mão, tira esse uniforme, põe o outro. Vem pra cá. Eu falei: meu Deus do céu. Eu saí lá fora pisando no ar. Eu falei: meu Deus. O pessoal falou: Jéssica, sua maleta de ferramenta tá ali. Eu falei: rapaz, fica com essa maleta pra você. A partir de hoje eu não ponho mais mão de ferramenta. Amados, é só Deus para fazer isso. É só Deus para fazer isso. Mas eu pude lembrar naquele dia, Jesus, eu voltando para minha área, falando: essa ferramenta é para você, essa ferramenta é para você, essa ferramenta é para você. Meu Deus, meu amado, o seu sentimento não vai mudar o propósito de Deus quanto à sua vida. Não, eu vou mostrar para o Senhor que eu estou com raiva, eu vou bater as panelas, eu vou chutar o gato, o cachorro. Amado, o seu sentimento não vai mudar. Abraão espera 25 anos para que a promessa se cumpra. 1 Samuel 1:20, Ana orou por anos.
Penina falava aí, ó, Ana, tá vendo o menininho? Tô vendo, Penina. Então, esse aí é meu, não é seu. Ana, tá vendo aquele menininho subir na árvore? Tô vendo, ele é meu, não é seu. Ana, tá vendo? É meu, não é seu. E Ana fica quieta. Diz a Bíblia que Ana fica quieta, não discute. Ana fica quietinha. Mas Ana sabia que tinha um Deus no céu, capaz de fazer um milagre na vida dela. Meu querido, ainda existe um Deus no céu. Ainda existe um Deus no céu. Ainda existe um Deus no céu. Ainda existe. Ainda existe um Deus no céu. Ainda existe. Levanta a cabeça, desamarra essa cara, envergonha o inimigo. Ele está olhando para você, você quer, meu Deus, mas um dia de culto, está chovendo, tem que ir de bicicleta. Meu Deus, tem gente nessa hora na África fazendo culto debaixo de chuva. Tem gente nesse momento no Nordeste sem água para beber. Tem gente próxima de nós, meu querido, que queria estar aqui essa noite. Eu fui levar uma ceia ontem, e a pessoa falou: pastor, eu não consigo ir na igreja. Você sabe que nós não levamos ceia para pessoa que não está acamada ou doente. Ontem eu fui levar uma ceia, Santa Ceia, e eu orei por essa pessoa, e ela falou: pastor, eu não consigo estar lá. Mas como eu queria estar naquele lugar. Como eu queria estar naquele lugar. Louve a Deus, amado, porque você tem dedos. Você não sabe a falta que faz um dedo no pé, na mão. Louve a Deus porque você tem pernas para andar. Mas eu tenho que mostrar para Jesus que minha perna. Amado, louve a Deus porque você tem os seus olhos para você enxergar. Eu, como um bom músico, sempre pesquiso. Eu não passo um dia sem tirar uma música, sem ouvir uma música, sem tocar uma música. O apóstolo falou assim: tira as guitarras da sua casa. Eu falei: meu Deus, ora para mim então me libertar. Ora para mim, faz uma oração para mim, pastor. Eu ouvi ontem um relato sobre música, no maior estúdio de música do mundo, onde os Beatles tocaram e fizeram seus últimos discos. Existe uma sala lá que é zero ruído, zero silêncio. É zero, você não ouve nada lá dentro. Lá é um silêncio absoluto. Você entra, pode soltar um rojão pro lado de fora, você não ouve pro lado de dentro. Não existe reverb, não existe nada dentro daquela sala. E existe um limite para ficar dentro daquela sala. O técnico de som falou: ninguém fica aqui dentro mais de que 1 hora, porque o silêncio enlouquece uma pessoa. Sabe por que a depressão mata? Porque a depressão te tira de perto de todos. Sabe por que a depressão mata? Porque a depressão te traz uma ansiedade tão grande que você não aguenta ouvir vozes. Sabe por que a depressão te tira do centro da sua vida? Porque ela te leva para o quarto escuro, e tudo que você quer ficar é sem ouvir ninguém. Mas nessa noite, amado, levante a sua mão. Não levante a sua mão, abra a sua mão assim, ó. Pai, no nome de Jesus eu repreendo todo espírito de ansiedade. Pai, pessoas que não dormem à noite alguns dias, alguns meses, algumas semanas, no nome de Jesus nessa noite, espírito de ansiedade, espírito de depressão, eu te repreendo nessa noite no nome de Jesus. E se houver alguém na casa, e pessoas que estão aqui, Pai, possam levar a cura, um milagre, no nome de Jesus. Você que acredita, dê um aplauso a Jesus. O tempo de espera. Existe um tempo de espera para que o milagre aconteça. Existe um tempo de espera para que as coisas cheguem no lugar. Existe um tempo de espera, e esse tempo de espera Deus colocou no meu coração, que é o melhor ambiente para que Deus faça um milagre. Conversando com um amigo de trabalho, ele falou: Jeff, você sabe o que é colocar um balde para o seu pai pôr as coisas para fora, porque ele não consegue mais comer, e o que ele come ele não consegue segurar no seu estômago. Ele falou: Gerson, eu estou fazendo isso com meu pai tem 15 dias, o médico desenganou.
o médico desenganou, e tem hora que eu me revolto contra Deus. Tem hora que eu me revolto, eu não sei como Deus fez isso, ou deixou acontecer isso. Amados, existe um tempo de espera para situações acontecerem na nossa vida. Quando parece que está tudo calado, tudo silenciado, parece que Deus não está vendo, esse é o momento em que Deus está trabalhando. Eu pude falar para aquele menino, enquanto há um respiro, existe uma oportunidade para Deus fazer um milagre. Enquanto há um respiro do seu parente, existe uma oportunidade para Deus fazer um milagre. E nós não desacreditamos, por quê? Porque o amor de Deus não evita o sofrimento que você vai passar. Nossa, pastor, mas hoje você está demais mesmo, e começou resmungando. Meu Deus amado, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Semana que vem você não pode faltar no culto. Propaganda enganosa. Venha que vai mudar a sua vida. Venha que vai ficar tudo lindo, que vai ficar tudo perfeito. O amor de Deus não evita o sofrimento que você vai passar. O amor de Deus é a garantia de que quando você vier a passar um sofrimento, Ele passe com você. Ou então a Bíblia está errada. Porque Jesus mesmo falando para Deus: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele não ouviu nada. Nada. Jesus amava Lázaro, sim ou não? Me ajude a pregar, amado. Só os acordados aqui, dê um aplauso a Jesus. Jesus amava Lázaro, sim ou não? Jesus amava Marta, sim ou não? Jesus amava Maria, sim ou não? Mas por que Jesus deixou isso acontecer com Lázaro, sendo que Maria outro dia quebrou um unguento e limpou com seus próprios cabelos? Por que Deus deixou fazer isso? Por que agora acontece isso? Lá nós entendemos que Deus, quando Ele permite o sofrimento na vida de uma pessoa, é porque Ele tem um propósito nisso. Diga para alguém que está do seu lado: Deus tem um propósito nisso. João capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava Marta, amava sua irmã e amava Lázaro. Você sabia que o amor de Deus não é a ausência de dor? Você já viu um pai que ama o seu filho, precisa o corrigir? Esse dia o Samuel saiu. Posso contar, filho? Esse dia vou contar mesmo assim. Esse dia o Samuel saiu. Pai, vou dar um rolê de bike. Falei, meu Deus, estão distribuindo tiro no bairro aqui, a torta é direita. Vai, filho. A vontade é pegar a moto e ir atrás, né? Andando de esquina em esquina, olhando. A mãe dele, então, nem se fala. Queria entrar no quadro e ir junto. Samuel foi. Meia hora depois, aquela confirmada. Quem dá aquela confirmada com o filho? Quem dá? Filho, onde você está? Um rapaz não atende o celular. Passou mais 15 minutos. Filho, onde você está? Ninguém atende o celular. Mandei mensagem no WhatsApp. Ninguém atende o celular. Vamos atrás, amado. Meu amigão, que negócio que é desligar o celular? Meu amado, quem ama corrige. O pai, quando você recebe uma correção, é porque Ele te ama. Quando você recebe uma correção, é porque Jesus, Ele te ama. Ele quer você num caminho bom, o amor divino. O amor de Deus não é uma ausência da dor, mas é a presença de um propósito em meio da dor. Toda dor que nós sentimos, meu amado, existe um propósito no meio dela. Sim ou não? Toda dor que nós passamos, existe um propósito no meio dela. Existe um propósito no meio dessa situação que você está vivendo. Pastor, mas eu precisei bater o carro. Sim, calma, meu querido. Calma. Eu voltando de uma vigília, eu, a Rose e Samuel, e o altar está fumegando. Quem lembra, Paulo André? E no carro, uma mulher vem de carro, bate de frente conosco. Nós não estávamos voltando da balada. Na época nós não estávamos voltando do Brasil. Não. Nós estávamos voltando de uma vigília e alguém bateu no nosso carro de frente. Por quê? Porque existe um propósito. A mulher foi arrumar o meu carro. Calma, meu amigo, eu estou bêbado, eu sei que eu estou bêbado, vou arrumar seu carro. Foi isso mesmo. Não deixa eu ficar bravo, não. Ela falou, calma, eu vou arrumar seu carro, estou alterado, briguei com meu esposo. Isso, moço, vamos encostar sua van, o carro não anda mais, amanhã você vê. Amados, ela consertou meu carro,
vasculhou minha rede social, viu que eu era da Pra Sempre, e ela veio aqui fazer uma visita na igreja. Eu estava tocando ali embaixo, eu olhei para cima, falei, Rose, não é a mulher, é ela. Fui lá, cumprimentei, ela falou assim, eu não aguentei, procurei você na rede social, vi que você era daqui, eu sou desviada do Evangelho de Cristo, e eu vim aqui fazer uma visita. Amado, em meio de qualquer dor que nós sentimos, existe um propósito. Quem está pegando essa palavra? Quem está pegando? Quem está pegando essa palavra, dê um aplauso a Jesus. Existe um propósito no meio da dor. Então o amor de Deus não é a ausência de dor, mas é a presença dEle em meio a essa dor. Deixa eu ler para você Jó 42:5. Livro de Jó 42:5. Você já viu o diálogo aqui, como é que é bacana? E aí, posso tocar em Jó? Deus fala, rapaz, vai tocar em Jó. Mas ele é amigão, sim, quero ver. Ele só é assim com você porque ele tem tudo, ele é rico, ele é a melhor família. E então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início dela. Meu querido, você quer ser abençoado? Pare de reclamar, pare de arrastar o pé. Está com pressão baixa, você vai pregar mesmo assim, meu amado. Vai pregar mesmo assim, porque é a propósito de Deus. Ai, mas eu briguei lá em casa. Vem, amado, vem cumprir o seu propósito, venha cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Jó perdeu tudo, sim ou não? Me ajude a pregar. Jó perdeu tudo, sim ou não? Mas Deus concedeu tudo a ele de novo em dobro. Por quê? Porque existe um Deus no céu que no meio de uma situação de dor, Ele continua com o seu propósito de pé. Abra sua mão assim, nenhum da sua casa vai se perder, nenhum da sua família vai se perder, nenhum dos teus filhos vão se perder. A sua casa é de Cristo, a obra que Ele começou foi Ele é fiel para terminar, Ele é fiel para terminar. Eu profetizo que o seu pai virá, eu profetizo que a sua mãe virá, eu profetizo que os seus irmãos virá, eu profetizo que haverá um reverse da sua vida a partir de hoje. Existirá uma reversão de resultados a partir de hoje. Amados, existe. Paulo enfrentou um espinho na carne, sim ou não? Me ajude a pregar. Jó enfrentou um espinho na carne, sim ou não? Paulo, nós não sabemos se é espinho, se é manco, eu não sei o que é, mas algo existia que o dificultava a vida. Mas ele aprendeu lá em 2 Coríntios 12:9. Coloca para mim Coríntios 12:9, 2 Coríntios 12:9. Mesmo em meio às dificuldades que Paulo enfrentava, mesmo em meio a todas as perseguições que Paulo fez primeiramente, depois ele enfrentou, Paulo ele fala isso lá em 2 Coríntios 12:9. Quando estive entre vocês, passei por algumas necessidades, porém, amado, deu? Amém? E porém me disse, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor, mas eu estou fraco, o poder de Deus te aperfeiçoa. Pastor, eu estou sem força, o poder de Deus te aperfeiçoa. Pastor, parece que eu estou sem direção, o poder de Deus te aperfeiçoa, meu querido. O poder de Deus te aperfeiçoa. O poder de Deus te aperfeiçoa. Deus não impede o sofrimento na nossa vida, mas Ele usa para que o sofrimento que nós estamos passando, a glória dEle seja revelada. Pastor, eu não sei porque foi permitido isso. Amado, existe um propósito no meio dessas coisas. Existe um propósito no meio de tudo que nós passamos. Existe um propósito. Deus não impede o sofrimento, mas Ele usa aquilo que nós estamos passando para que a sua glória seja revelada. Terceiro ponto, Jesus chorou. Diga comigo, Jesus chorou. Isso, agora me ajuda a pregar e fala essa frase inteira. Isso, para aqueles que estão lá em casa, na internet, foi muito bom. Fale agora você que está aqui. Jesus chorou. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 35. Você sabia que o choro de Jesus demonstra uma compaixão ao seu amigo? Agora vamos voltar para o texto. Jesus fica sabendo que seu amigo, amado amigo Lázaro, está doente. O texto diz que ele está doente.
E Jesus fala aqui, o texto diz lá em João 11:35. O texto diz em João 11:35 que Jesus então chora. Que Jesus então chora. Jesus chorou. Você não vai encontrar essa ordem de palavras mais na Bíblia. Você não vai encontrar essa ordem de palavra na Bíblia mais do que nesse versículo. Então, quando Jesus chora, ele mostra uma grande compaixão por Lázaro, seu amigo. Porque Lázaro era amigo, porque o texto afirma várias vezes que Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria e também amava Lázaro. Mas mesmo assim, por que acontece a morte na vida de Lázaro? O Senhor, a pregação, a gente entende que o Senhor sente a nossa dor, sim ou não? O Senhor sente a sua dor, amado. Quando você sofre, o Senhor não fica alegre. Quando você sofre, o Senhor não se alegre com o sofrimento do justo. O Senhor não se alegre quando você derrama uma lágrima, mas a certeza é que quando você chora, Ele recolhe as tuas lágrimas. Ele está com você em um sentimento em que você não pode dominar, mas que Ele já tem o controle dessa situação. Então o Senhor sente a nossa dor, sim. O Senhor sabe da nossa debilidade, sim, mas Ele não é dominado por ela. Você sabia que quando nós choramos, eu aprendi isso no curso de capelania, feito lá em São José. Nós, como pastores, fomos lá, fizemos o curso de capelania. E no curso de capelania, o capelão de São José, do Hospital de São José, falou para nós: você não pode chegar aqui no leito. E ele nos levou em um leito sadio, e ele nos levou num leito de morte. Ele falou assim: ninguém fala em nada aqui, mas aqui é uma pessoa que já não tem mais para a medicina condição de viver. Ele não tem mais condição para a medicina, a condição de sobreviver. E no curso de capelania, ele falou que em muitos lugares, inclusive cruzeiro, já não podemos mais entrar livremente com a minha carteirinha, porque entrou um louco lá dentro e saiu orando, profetizando, gritando para todo mundo dentro da Santa Casa. Não pode. E por causa disso, quando nós vamos entrar hoje na Santa Casa, com a minha carteirinha eu não posso entrar. Mas essa pessoa, quando ela chega e o sentimento, a dor de Marta e Maria não muda aquilo que Jesus está pensando. Amado, em meio a uma situação de revolta, de uma situação que você tem vivido, num resultado negativo, procure se alegrar, procure ficar alegre, procure ter uma emoção controlada. Procure, porque se você se reagir de uma forma diferente, Jesus, ele não é dominado pela sua dor. Jesus não é um ser não é um ser que você pode dominá-lo. Jesus não é um ser que você pode ali fazer ele como um fantoche. Eu vou chorar porque Jesus vai me dar. Quem disse isso? Que Bíblia é essa que você está lendo? Não, Jesus chorou, e algumas vezes ele chora. Lá em Lucas, Jesus chora por Jerusalém. Lá no Getsêmani, Jesus chora de agonia, mas se levantou, sacudiu a poeira do corpo e foi cumprir o seu propósito. Existe o tempo do choro, existe o tempo do lamento, mas você não pode ficar para sempre nisso. Levante, erga a sua cabeça e vá de encontro ao seu propósito. Elias, lá no meio do deserto, em 1 Reis 19:5, Elias chora dentro do deserto. 1 Reis, deixa eu ler para eu não ficar vago nesse texto. 1 Reis 19:5. 1 Reis 19:5. Depois ele deitou debaixo de uma giesta e dormiu. E de repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Tem uma tradução que diz que ele chora, ele fica angustiado, mas o anjo fala para ele: levanta. Não é aqui lugar de descanso, levanta, meu querido, saia desse poço que você mesmo entrou. Sabia que existe poços que nós mesmos entramos? Eu estou aqui, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me enxerga. Meu querido, sai desse poço, saia desse poço. Você sabe que eu aprendi isso aqui na Pra Sempre? Eu já contei sobre o meu início do casamento com a Rose, já? Pelo menos 10 vezes? Já? Posso contar mais uma vez? Não, vocês estão cansados, né?
Mas amado, Jesus ele chora, e Jesus ele chorou, mas ele não mudou o propósito dele quanto à morte de Lázaro. Deus que chora conosco é o mesmo Deus que pode retirar a morte do ambiente. Você sabia que o mesmo momento que nós choramos é o mesmo momento que Deus pode tirar a morte do ambiente em que nós estamos vivendo? E a morte que eu estou dizendo não é física, é morte no espírito. Tem gente que não sorri mais, tem gente que não vê felicidade mais em nada, tem gente que não tem mais alegria em fazer nada, tem gente que levanta e tudo que vai fazer é um peso. Para com isso, amado. Procure o seu líder, você que é voluntário, procure o seu líder, procure uma oração, procure o seu pastor, procure uma oração. Quem que é seu pastor? É o pastor Jefferson. Ai, meu Deus. Procura eu, amado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui na igreja todos os dias que você marca um horário. Pode ligar para o celular da igreja. Pastor Jefferson, eu quero marcar um horário com o senhor, eu quero conversar. Eu tenho atendido aqui na igreja todas as quintas e sextas, porque quinta e sexta é o dia em que nós estamos colocando os meus atendimentos, porque acaba que segunda e terça nós temos reuniões na igreja, quarta é o nosso culto, quinta e sexta eu estou aqui à sua disposição. Liga para o celular da igreja, marca um horário, mas não fique sozinho no problema. O que está acontecendo, ou o que acontece, é que chega aqui a pessoa, pastor, acabou, então, né? Amado, você não procurou ajuda antes? Pastor, então fui mandado embora. Então como que você era lá? Eu não era uma pessoa muito dominável não, ensinável não. Pronto, acabou. Então não pode, amado. Então Jesus, ele chora em alguns momentos. Ele não fica satisfeito com a sua dor. Quem está entendendo até aqui? Amém? Diga amém. Dê um aplauso a Jesus então. Lá em João, capítulo 11, versículo 39, lá no mesmo evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. Você sabe que existem situações que somos nós, que é Deus que faz, e tem situações que somos nós. Existem situações físicas aqui na terra, é que somos nós que fazemos. João capítulo 11, versículo de número 39. Vamos do capítulo 38. Foi Jesus que te revelou esse versículo anterior. Jesus outra vez profundamente comovido, olha só, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta onde a pedra foi colocada na entrada. 39. Tirem, o que Jesus falou? Tirem a pedra. Você acha que com o poder de Jesus ele não poderia falar, remove-se, né? Como diz a Aline Barra, remove a pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Ele fala, tirem a pedra. Amado, tem coisa que é Jesus que faz, tem coisa que somos nós que fazemos, somos nós que plantamos, somos nós que colhemos. Existem coisas que é Jesus, mas existem coisas que somos nós que fizemos. E Jesus fala, tirem a pedra. Deus não pede que nós removemos, Deus pede que nós removemos aquilo que nos bloqueia. Amado, existe tristeza que não é Deus que vai tirar, existe tristeza que você que vai escolher não sentir. Existem tristezas e sofrimentos que é você que vai escolher, eu não vou sentir isso. Meu Deus, o relacionamento terminou faz 3 meses. Tem gente até hoje ouvindo Marília Mendonça. Não, brincadeira. Tem gente até hoje ouvindo músicas de tristeza. Tem gente até hoje olhando no número do ex lá no contato. Ai, como era legal. Nossa. Para, meu querido. Tire isso da sua vida. Existem situações que é Deus que vai fazer, mas existem situações que é você que tem que remover. É você que tem que sair desse poço. Saia nessa noite desse lugar. E você sabe que muitas vezes o que bloqueia a gente de entender o que Deus quer é a incredulidade. Você não acredita mais que Deus pode salvar o seu parente. Você não acredita mais na libertação que Deus pode fazer na sua vida. Você não acredita mais que o Deus que está no céu, você não acredita mais que Ele pode reverter um quadro errado, que Ele não pode reverter mais um quadro de doença. Você não acredita, e a incredulidade tem tirado a operação de Deus na vida de muita gente. Mas no começo eu orava tanto, no começo eu fazia tanto. Será que você lá não cria? Você não estava acreditando mais em Cristo? Estamos vivendo no modo automático. Você sabe, muitas vezes o que nos bloqueia de ouvir Deus é o medo.
Você sabe que muitos anos da minha vida eu tive medo de crescer? Não, eu quero minha bicicletinha, eu quero ficar aqui sentadinho, não quero responsabilidade, não vou envolver em nada e nem com ninguém. Aí Deus lá do céu falou assim: tá. Meu amado, existem momentos que o medo te impede, te impossibilita de viver algo que Deus está fazendo na sua vida, vai fazer na sua vida. E você sabe que existe um outro ponto que é muito sério também, que impede Deus agir na sua vida, que é uma pedra muito grande, é o pecado. Nossa, já veio um pastor falar de pecado. Você vai ouvir de pecado na onde, amado? Eu duvido você que tem o YouTube aí na mão acessível, você vai acessar lá uma palavra sobre pecado. Não, eu quero hoje ouvir sobre pecado. Nunca. Nunca. E você sabe o que tem impedido Deus agir na vida de muitas pessoas? É o pecado. Pastor, mas eu não traio, eu não roubo, eu não mato, eu não assassino. É só isso que é pecado, amado? Toma cuidado com as conversas de WhatsApp. Você acha que Deus não vê? Não, eu vou falar por WhatsApp que Jesus não vê. Meu querido, cuidado com as conversinhas de WhatsApp. Deixa eu falar no WhatsApp aqui, ninguém está vendo. Meu Deus, hoje existe até compliance na empresa. Vai para você ver, vai andando fora da linha para você ver. Vai entrando de qualquer maneira, saindo de qualquer maneira. As pessoas te veem. E hoje o que está causando separação não é a pedra que Lázaro estava por lá de dentro, é o pecado. O pecado do ser humano. E as pessoas têm pecado tanto e têm feito tantas coisas que a sua mente não acusa mais aquilo que é pecado. Você sabe que só desceu fogo do céu no altar lá em 1 Reis 18:30, porque Elias, depois dos profetas de Baal orarem uma parte do dia pedindo fogo, e não veio fogo, e Elias vai lá e fala: Senhor, deixa eu consertar esse altar aqui. Tem gente vindo para a igreja querendo ver fogo com o altar quebrado. Tem gente vindo para a igreja querendo que o seu ministério dê certo, sem colocar fogo no seu ministério. Eu sei, amado, hoje o que é fogo. Há 10 anos atrás eu achava que fogo, quando Jesus não colocava, eu era carregado de pôr fogo do meu jeito mesmo. Então lançava umas profecias, lançava umas coisas, aí nós punha fogo do nosso jeito. Hoje o fogo é a palavra de Deus. Hoje o que muda a minha vida é a palavra de Deus. Hoje o que muda, o que causa um resultado na minha vida é todos os dias eu me afastar do pecado. É todos os dias eu olhar aquela pedra que tapava o túmulo de Lázaro e dizer: essa pedra não pode mais me afastar do amor de Cristo. Não pode mais me afastar. Então lá Elias pega e restaura o altar. Estou caminhando para o final, o louvor pode subir no nome de Jesus. E Elias vai e conserta aquele altar. Naamã, para poder receber a cura, ele precisou obedecer uma ordem de se lavar 7 vezes no Jordão. E Jordão naquela época, esse dia eu peguei sobre Jordão aqui. E Jordão naquela época não era um dos rios mais puros e mais limpos. Jordão era um rio sujo. Não há ressurreição sem obediência, sem a remoção de barreiras da nossa vida. Deus pode trazer aquilo que está morto, sim ou não? Mas tirar a pedra é você, meu querido. Fazer o resultado é você. Se levantar dessa cama é você. Se levantar desse resultado negativo é você. Isso eu aprendo com o meu apóstolo Paulo Henrique. Isso ninguém tira de eu ter um exemplo dele. Levanta dos resultados. Quero que você fique de pé nessa noite. Quero orar por você, em nome de Jesus. Jesus, ele pega, olha a pedra e fala: tirem a pedra. Eles vão lá e tiram a pedra de onde Lázaro estava. E no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 43, eu posso entender que nenhuma morte, nenhum lugar de prisão, nem lá onde Paulo e Silas estavam, nem lá onde José estava no calabouço, nem onde eles estavam dentro de uma fornalha de fogo, não existe lugar aonde a voz de Deus não alcance. Não existe um lugar aonde a voz poderosa de Deus alcance. Eu acho que eu vou ter que pregar qualquer dia desse sobre a voz de Deus, né, Marcão? Sobre
o falar de Deus. Tive no GPS, eu quero incentivar você, meu querido. Marcão está pegando fogo lá no GPS dele, literalmente pegando fogo. Meu amado, você que não fez um GPS na sua casa ainda, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar, meu querido. Eu quero te desafiar. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o quê? Me convide essa semana para um GPS na sua casa. Eu quero te desafiar, amado. Eu quero te desafiar. Se nós não vamos lá levar uma bênção da parte de Deus na sua casa, seja Passa Quatro, seja Lorena, seja no Vale do Paraíba, onde Deus estiver para nós irmos, eu quero te desafiar. Meu querido, eu quero chegar lá atrás depois, não quero passar vergonha não, hein? Nem que se for meus amigos aí, ó, vai lá, dá seu nome lá para eu não passar vergonha. Mas fala assim, eu queria um GPS na minha casa essa semana. Deixa o seu nome e deixa o seu telefone. O pastor Jefferson vai na sua casa fazer um GPS ainda essa semana. E eu creio que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, amém ou não amém? Meu querido, o GPS é um projeto da igreja para sempre. É um projeto que nós estamos fazendo para que nós trazemos uma comunhão entre os irmãos. Convide-me para poder ir na sua casa então, para que nós podemos nos alegrar ali. Então o texto fala que tendo dito isto, para que eles tirassem a pedra, Jesus grita em alta e boa voz: Lázaro, venha para fora. Jesus olha aquela cena daquela pedra naquele sepulcro, e Jesus fala: Lázaro, venha para fora. Jesus diz para ele: Lázaro, venha para fora. Eu li alguns artigos sobre isso. Por que Jesus foi específico, dizendo Lázaro, venha para fora? Porque a voz de Jesus é tão poderosa. Se eu puder ter bateria no nome de Jesus. Que a voz de Jesus ela é tão poderosa. A voz de Jesus ela é tão forte, que se Jesus falasse, vem para fora, eu acredito que planta que estava morta poderia nascer. Eu acredito que pessoas que estivessem ali ao redor, Jesus poderia ressuscitar todas. Mas Jesus fala: Lázaro, venha para fora. Jesus está falando para você nessa noite: Jefferson, venha para fora. Rose, venha para fora. Venha para fora. Venha para fora. Meu querido, essa morte não pode te aprisionar. Esse resultado negativo não pode te aprisionar. Jesus diz em alta e boa voz: Lázaro, venha para fora. Quando Jesus fala: Lázaro, venha para fora, aquele morto que estava dentro daquele sepulcro aparece em meio à escuridão. E todos apavorados olham e veem que é Lázaro que sai do sepulcro. E mais uma vez a voz de autoridade de Jesus é obedecida naquele lugar. Meu querido, a voz de Jesus ela é tão poderosa. A voz de Jesus ela é tão poderosa que quando Jesus fala, o morto ele responde com vida. E não é o primeiro momento. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos 5,41, quando Jesus ele também vai passando e a filha de Jairo também é levantada por uma palavra. Lá também em Lucas, a viúva de Naim também voltou à vida por uma palavra. Meu querido, existe uma palavra que vai de encontro à sua vida. Ezequiel, em uma visão, ele é levado a um vale de ossos secos, e através de uma palavra, uma multidão de soldados voltou a reviver. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. 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 A voz de Deus é a ponte. A voz de Deus é a ligação entre uma situação de morte e um milagre da vida. É a voz de Deus. É a voz de Deus. É a voz de Deus. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você, que existem áreas da sua vida que já não existem mais o fôlego de vida. Existem pessoas que entraram aqui, que existem áreas da vida chamadas áreas da alegria, da felicidade, da harmonia, da prosperidade. Prosperidade não é riqueza, prosperidade é onde você colocar a sua mão, aquilo dá certo.
Existem áreas da vida que parece que não estão andando, mas que nessa noite, através da palavra de Deus, não da minha palavra, mas da palavra de Deus, haverá uma ressurreição na sua vida. Haverá uma ressurreição em áreas de vida de pessoas que estão aqui, e você vai testemunhar: pastor, eu entrei de um jeito, mas eu estou saindo alegre, vivificado, transformado, porque a palavra de Deus é poder. Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será o mesmo eternamente. A Tua palavra não muda, o Senhor não muda. Somos nós que mudamos, somos nós que enfraquecemos, Pai. Somos nós que distanciamos, o Senhor não se distancia de nós. É o pecado da nossa vida que se distancia, Pai. É os erros, é os medos, é a incredulidade, Pai. Mas nessa noite eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que acessa as áreas da nossa vida que já não existe mais vida, que já não existe mais fôlego de vida, e pode nessa noite ressuscitar áreas da nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Ministérios, Pai, que estão enterrados. Ministérios, Pai, existem pessoas aqui que ouviram da boca de outras pessoas: você não vai dar em nada, você não vai chegar em lugar nenhum. O seu ministério é um fogo de palha. O seu ministério não passa de um dia, de um mês, de um ano. Meu querido, nessa noite eu quero profetizar na vida de pessoas que já não tem mais alegria de servir no seu ministério. Deus está trazendo a vida. Deus está trazendo a vida. Ele está trazendo vida. Ele está trazendo vida. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção.